A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui para trazer um breve estudo. E hoje o estudo é sobre calvinismo e arminianismo. O que tem acontecido nesses últimos tempos é que esse debate, que já aconteceu muito tempo no passado, muitos anos no passado, e que permaneceu durante muitos anos, tem se levantado novamente. E o calvinismo nada mais é do que uma doutrina de salvação que interpreta a Bíblia de uma forma diferente, pode-se dizer assim, que não tem embasamento nas escrituras, na exegese da escritura, não tem subsídio escriturístico. O calvinismo usa a Bíblia, mas principalmente ele se vale de textos isolados, igual às seitas. As seitas fazem isso. Pegam um versículo da Bíblia, isolam e fazem em cima daquele versículo uma doutrina. É basicamente o que o calvinismo faz. E o calvinismo ele pode ser definido pelos seus 5 pontos, que é a TULIP, né, que é um acrônimo em inglês, que significa total depravati, unconditional election, limited atonement, irresistible grace e perseverance of the saints. Ou seja, TULIP, né, em inglês, né, que significa depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então são 5 pontos. Desses 5 pontos, nós que somos arminianos concordamos apenas com a depravação total, que é o primeiro ponto. Ou seja, nós concordamos, tanto os arminianos como os calvinistas creem na depravação total, né? Ou seja, que o homem tornou-se totalmente depravado após a queda do homem. Ou seja, ele não tem condições por si só de se voltar para Deus, de buscar a Deus por si só, né? Então, o que acontece? Como é que é resolvida essa questão? No calvinismo, Deus derrama da sua graça somente em pessoas eleitas. No arminianismo, não. A gente entende que Deus derrama a sua graça sobre todos os seres humanos. É uma graça preveniente. É uma graça que vem antes da graça cooperante, né, que capacita o homem a se voltar para Deus. No calvinismo, não. No calvinismo, essa graça é derramada só sobre os eleitos. E isso não tem base bíblica, porque a Bíblia diz que a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então todos os homens têm oportunidade de salvação. Então o primeiro ponto da TULIP, que é a depravação total, tanto arminianos e calvinistas concordam nesse ponto da depravação total, que o homem é totalmente depravado. E que para se voltar para Deus precisa da graça dele, né? Calvinistas creem nessa graça também. Só que essa graça, na visão calvinista, só derramada sobre alguns eleitos e não sobre toda a humanidade, diferente do que diz a Bíblia. Tá bom, meus queridos? É mais ou menos isso que eu queria deixar hoje, né? Que esse assunto é bastante profundo, que é bastante, até um certo ponto, complexo, você estudar, se aprofundar nesses temas, mas eu creio que ele é de grande serventia, tá ok? Vamos ficar com a depravação total, sendo que os outros pontos é eleição incondicional, né? Que também é antibíblico, porque toda vez que a Bíblia fala de eleição, de predestinação, a Bíblia trata no plural. Não existe essa eleição incondicional, Deus eleger certas pessoas incondicionalmente, individualmente, e outras, uns para o céu e outros para o inferno antes do nascimento. Isso não é bíblico. Na visão dos calvinistas é. Então a eleição de Deus, ela é corporativa e individual. Todo mundo que aceitar Cristo vai fazer parte do povo eleito, se permanecer crendo até o fim, ser fiel até o fim, vai ser uma pessoa eleita. Aí temos a expiação limitada, que nem o próprio João Calvino, que é o decodificador do calvinismo, ele acreditava que a expiação limitada é que Jesus morreu só pelos eleitos. Outra blasfêmia.
A Bíblia fala que Jesus morreu por toda a humanidade, morreu pelos ímpios, morreu pelas ovelhas, morreu pela igreja, ou seja, Jesus morreu por toda a humanidade, mas deixa claro que Jesus morreu por toda a humanidade. Não há problema em dizer que Jesus morreu pelas ovelhas, sendo que a Bíblia diz que morreu por toda a humanidade. Se morreu por toda a humanidade, é óbvio que morreu pelas ovelhas também. Aí temos a questão da graça irresistível, que também é antibíblica. Os calvinistas falam que a graça é irresistível, que essa graça vem sobre as pessoas eleitas e as pessoas não conseguem resistir. Antibíblico também, porque a Bíblia diz que a graça ela é resistível. Jesus mesmo lá em Jerusalém falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar sobre as minhas asas, mas tu não quisestes. Lá em Atos 7,51 também diz que os judeus resistiram ao Espírito Santo. Atos 7,51. Então, mais um ponto da tulipa: heresia. E por fim, a perseverança dos santos, que é tal: uma vez salvo, salvo para sempre, né? Onde diz que uma vez salvo, você nunca vai perder a salvação. Então eu não preciso me santificar, não preciso pregar, eu não preciso fazer mais nada, eu já estou garantido. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu não corro o risco de perder a salvação. Outra heresia, porque ao longo da Bíblia nós vemos que a salvação está condicionada à fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Então são certos pontos que não dá para admitir, que eu, sinceramente, eu não odeio pessoas, eu não odeio Calvino, eu não odeio essas pessoas que propagam o calvinismo, como que é o Granconato, o Paulo Júnior, um outro lá, baluarte do calvinismo lá, que é o Nicodemos. Ou seja, eu não odeio pessoas, eu odeio o ensino contrário às escrituras, que deturpa o caráter de Deus. E o calvinismo é isso. O calvinismo deturpa o caráter de Deus. Deturpa, porque a Bíblia fala que Deus é justo. Como que Deus pode predestinar alguém para o inferno antes do nascimento, sem dar-lhe a oportunidade de salvação? Se até um juiz da terra, um juiz ímpio, ele não condena ninguém inocente, quanto mais o nosso juiz. Porque um dos nomes do nosso Deus é justiça nossa. O próprio Abraão falou assim: não faria justiça o juiz de toda a terra? Como que Deus vai mandar alguém para o inferno antes de nascer? Sendo que a Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Como que Deus predestinou alguém para o inferno? Já tem uma contradição aí na doutrina calvinista. Então, meus queridos, que Deus possa estar abençoando vocês. É mais ou menos isso que eu gostaria de estar passando para vocês, sobre esses pontos do calvinismo. Depravação total. Tanto arminianos quanto calvinistas creem na depravação total. Só essa questão, como que Deus trata isso. No arminianismo, Deus derrama da sua graça preeminente para capacitar o homem a se voltar para Deus. E no calvinismo, não. Deus só derrama dessa graça sobre os eleitos. Baboseira, que não pode ser sustentada nas escrituras. A eleição incondicional, que também não é bíblica, que dentro da eleição está a predestinação fatalista, a dupla predestinação que os calvinistas ensinam, que também não é bíblico, né? O que está predestinado é o povo de Deus viver com Jesus na eternidade. Isso está predestinado, né? Não pessoas predestinadas para o inferno individualmente. Isso não tem na Bíblia, né? A questão da expiação ilimitada, que no calvinismo é expiação limitada, e a expiação é limitada. Jesus morreu por toda a humanidade, isso é fato. Tanto, tem até o profeta Isaías fala lá, que Jesus morreu por todos, lá no capítulo 53. A graça é irresistível, a Bíblia mostra que podemos resistir à graça de Deus, isso é fato, podemos resistir. E a perseverança dos santos, que não existe essa de uma vez salvo, salvo para sempre. A gente pode perder a salvação, isso é fato, temos vários exemplos ali no livro de Hebreus capítulo 6, fala que aqueles que provaram a boa palavra, o Espírito Santo, é impossível que sejam renovados, ou seja, fala de que eles tiveram uma comunhão com Deus antes. A carta foi escrita para crentes, a carta de Hebreus. Então já arrebenta com essa doutrina da perseverança dos santos por aí, né? Então que Deus possa estar abençoando os irmãos aí. Desculpa algum traquejo aí do linguajar aí, mas que Deus possa estar abençoando aí, que a gente possa estar lutando pelo verdadeiro evangelho,
né? Porque tem se levantado falsos cristos, como Jesus falou, falsos profetas, falsos doutores, mas que tem introduzido esse tipo de ensinamento, encobertamento no seio da igreja. Não dá para aceitar, a gente tem que preservar o evangelho genuíno e ortodoxo deixado por Jesus e pelos apóstolos, né? Por isso que Paulo falou assim, sabendo que fui deixado para defesa do evangelho. Não tem meia verdade. Não tem esse negócio, eu sou calvinista, não sou calvinista nem arminiano, eu sou cristão. Não, nós temos que nos posicionar. Esse papinho aí de, não sou nem calvinista e nem arminiano, eu sou cristão. Isso é conversa para boi dormir. Nós temos que nos posicionar. Jesus falou, ou você seja quente ou seja frio, morno eu vou te vomitar da boca. Bom, meus queridos, é que eu ando vendo algumas besteiras aí, divulgando esse calvinismo aí que me deixa com uma ira santa. Eu não gosto que a palavra de Deus seja deturpada. Não gosto. A Bíblia é uma só e não tem meia verdade. Tá bom, meus queridos? Que Deus possa estar abençoando a tua vida e que essa palavra vai e produza o resultado para ela qual está sendo enviada. Que abençoe a tua vida. Deus abençoe.